Polícia Federal coloca que isso aconteceu ali na cozinha de Jair Bolsonaro. E aí eu trago até os núcleos desse relatório da Polícia Federal, que agora teve o sigilo retirado e está disponível para qualquer pessoa que queira acompanhar. E aí eles colocam o núcleo de desinformação e ataques ao sistema eleitoral, o núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, depois vem um núcleo jurídico, um núcleo operacional de apoio a ações golpistas, núcleo de inteligência paralela e um núcleo de operacional para cumprimento de medidas coercitivas, ou seja, que levassem pessoas de maneira obrigatória, sem que elas quisessem, ou neste caso que envolveria aí o planejamento de ataques ou até mesmo a vigilância de autoridades como o próprio ministro Alexandre de Moraes. Alangani. Olha só, o que eu vejo é o seguinte, havia sim ali algumas pessoas cogitando golpe, intervenção militar, 142, chamemos aí por esses sinônimos. Agora, essas pessoas que estavam ali no campo da cogitação, elas têm a mesma responsabilidade, por exemplo, de Jair Bolsonaro, porque elas estavam ali cogitando, eram os mentores intelectuais. Aí o Jair Bolsonaro recebe a informação. Olha aqui, presidente, estamos pensando em uma intervenção militar e anular o resultado das eleições em novas eleições. O senhor concorda? Isso baseado aí no que eu li, nos diálogos, etc. E aí o Bolsonaro hesita, mas não, no final das contas, ele não coloca em prática, ele não segue adiante. Porque no final das contas, por que esse golpe, intervenção militar, 142, não ocorreu? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro não chancelou. Então, tem que ter uma divisão aí de responsabilidades desses arquitetos intelectuais, desses mentores intelectuais, e não me parece que o Jair Bolsonaro era o mentor intelectual, diferentemente do caso do Mensalão, onde o Zé Dirceu seria uma espécie de mentor intelectual. Aqui não, o Jair Bolsonaro, pelo menos é assim que eu interpreto, o Jair Bolsonaro recebe a informação dos mentores intelectuais dessa tentativa de se colocar em prática a intervenção militar, hesita e não coloca. Opa, não vou colocar. Aí a discussão jurídica é em cima disso, do que é cogitação, do que é tentativa, até onde foi cada um. O que é colocado também aqui nesse inquérito da Polícia Federal foram as manifestações de Jair Bolsonaro, por exemplo, tentando desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro em lives que ele realizava ali semanalmente, inclusive ao lado do próprio ministro Anderson Torres, ou depois quando organizou aquela reunião com embaixadores, que inclusive depois rendeu a ele esses 8 anos de inelegibilidade. Então a polícia coloca todas essas estratégias de pôr em xeque o sistema eleitoral, justamente porque esse sistema eleitoral depois poderia trazer à tona novamente um opositor ou um adversário como o próprio presidente eleito Lula, justamente para que as pessoas olhassem e falassem, esse cara assumiu o poder exatamente porque havia fraude no sistema eleitoral. Então, não foi porque a votação o colocou lá, porque a população, ou a maioria da população, o elegeu. E aí depois se daria sequência a esses outros passos que teriam a execução de algo mais grave, como a captura de autoridades, a prisão de autoridades e até mesmo, segundo a Polícia Federal, ao prender aquele grupo naquela operação da semana anterior, a morte de autoridades, justamente para que elas não acessassem esses espaços que elas conseguiram a partir do voto. Fábio Piperno. Bom, primeiro que em momento algum, desde que foi proclamado o resultado oficial, ele reconheceu a derrota. Em momento algum. Segunda coisa, hoje, por exemplo, nessa entrevista dele, enfim, não sei se foi ontem à noite ou se foi hoje, ele volta, inclusive, a lançar suspeitas sobre processo eleitoral, inclusive o de 2018, citando até mesmo um relatório lá da ex-ministra Rosa Weber. Está aí na internet para quem quiser ver. Agora há pouco, saiu lá, enfim, mais um documento da Polícia Federal dizendo o seguinte: Bolsonaro planejou, atuou e teve domínio do plano para golpe, diz Polícia Federal. Aqui aspas. Os elementos e provas obtidas ao longo das investigações demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava
e aí vem, enfim, a essa execução e tudo mais. Então, vejam, eu acho que os indícios eles vão se avolumando. E também acho que o STF e a Polícia Federal não tem mesmo que ter pressa, até porque cada dia aparece alguma coisa nova e o cerco vai se fechando.